Hoje para falar com a Maria Cláudia Bonucci sobre a primeira vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. Não combina com o que a gente espera do Galo, é fazer 3 pontos só na 4ª rodada, né, Bonucci? Bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, Coutinho, Luciano, todo mundo que está com a gente. Eram 2 empates e 2 derrotas até aqui. Um Galo que começou bem a temporada, né? Campeão mineiro, líder do grupo na Sul-Americana, está avançando na Copa do Brasil, mas estava devendo realmente no Brasileiro. Tanto que antes, né, dessa partida, o Cuca já vinha dizendo, né? Se não ganhar, corre o risco de virar crise, é tudo que a gente não quer. Então entrou em campo muito pressionado para esse jogo contra o Botafogo ontem, nessa reedição, né, da final da Libertadores do ano passado. Os clubes voltaram a se encontrar depois do título do Botafogo de 2024. Um jogo de muita trocação, o Galo não estava bem no primeiro tempo, teve dificuldade para marcar a saída de bola ali do Botafogo. O Cuca fala sobre isso também, né, que o Botafogo estava fazendo a saída com 3 homens, o Galo só tinha 2 atacantes, e aí ele precisou mexer no time no segundo tempo. Eu acho que as mexidas do Galo ontem, né, foram muito comentadas. Primeiro porque ele opta por começar com o Gustavo Scarpa no banco de reservas, né, surpreendeu muita gente, ele deu uma oportunidade para o Igor Gomes. Ele disse que o Igor vinha jogando muito bem, então era uma forma também de reconhecer, né, as boas atuações dele nas últimas partidas. Ele entrou bem contra o Santos, tinha feito gol contra o Vitória, e ele também disse que foi por uma questão de estratégia de jogo. Ele falou que, ali na entrevista coletiva, que não dá para você entrar numa batalha, né, com as suas melhores armas logo de cara. Enfim, disse que tinham conversado já com o Gustavo Scarpa sobre isso. A gente tem, inclusive, os trechos, né, do Cuca dando essa explicação do porquê iniciar com o Gustavo Scarpa no banco. Scarpa dizendo como recebeu, né, do Cuca, né, essa notícia de que ele não ia começar a partida entre os titulares. A gente pode, acho que até rodar já para a gente ouvir o que eles disseram sobre isso. Vamos só terminar os melhores momentos aí, acrescentando que tivemos decisão no VAR, né? Para a expulsão do David Ricardo. Para a expulsão do David Ricardo, que muda o jogo? Muda. Tem um impacto muito grande. Né? Muda claro, porque... uma expulsão, gente, peraí. Estou partindo do óbvio aqui. Uma expulsão sempre muda. Se enfrentaram na final da Libertadores e não mudou esses 2 times aí. É curioso. Os atleticanos gerou alguns gatilhos, inclusive, né? Pois é. Na hora ficar, eita. O objetivo da pergunta era avaliar se, né, essa mudança com a expulsão teve impacto no jogo. Mas aí é que tá, é legal falar, até comparar os 2 jogos, porque você repara a imensa diferença de estágio do Botafogo, né? Que conseguiu jogar melhor e fazer gols no Atlético, 3 gols no Atlético na final de Libertadores, com um jogador a menos desde o primeiro segundo de jogo, basicamente. E ontem, assim, é verdade que, assim, o Botafogo, para mim, é um pouco melhor que o Galo no primeiro tempo. O Botafogo consegue encontrar as conexões ali no campo de ataque com mais facilidade. O Galo muito mal no primeiro tempo. Mal no primeiro tempo, descoordenado para se mexer ofensivamente. Aliás, esse é um ponto que tem que ser falado. O Atlético, ele já viveu o momento de... é um time que envolve o adversário, cria, mas não faz gol. O momento recente do Atlético não é tão esse, não. O momento recente do Atlético é de um time que, por vezes, tem a bola, mas que não consegue encaixar as movimentações, não consegue achar as soluções quando se aproxima da área, que tem uma certa descoordenação ali nos movimentos entre Rony e Hulk, que não consegue fazer as flutuações, né, que geralmente o Scarpa faz da direita para dentro, para trabalhar em uma zona mais confortável para ele, que tem dificuldade de encaixar conexões pelo lado esquerdo, com Coelho e Arana. Agora a Arana está fora. Coelho e Caio, que tem jogado, né? Ex-Caio Paulista, que agora quer ser chamado de Caio. Eu sempre faço essa ressalva porque às vezes o torcedor fica meio perdido, né? E Caio? O Caio Paulista, né? Que agora quer ser chamado de Caio. E acho que tem uma questão que foi resolvida no segundo tempo ontem. Pelo menos houve um indício disso. O Gabriel Menino tem que ser titular no meio-campo do Atlético. O Gabriel ele já tinha feito um bom campeonato mineiro como segundo homem de meio-campo, atuando ao lado do Alan Franco, era a dupla de volante do Galo no Campeonato Mineiro na maioria dos jogos. Ele tem uma queda de produção no início do Brasileiro, o Cuca tira do time e passa a dar oportunidade ali para outros jogadores, principalmente o Rubens, né, que geralmente entrava bem. Só que são jogadores muito diferentes, né? O Rubens é um jogador muito mais vertical de condução de bola, de recuperação no campo de ataque, se mexe até mais que o Gabriel Menino. O Gabriel Menino, para mim, tem um passe melhor, toma melhores decisões com a bola. Quando você encara equipes mais fechadas e com essa dificuldade de coordenação dos movimentos, acho que o Gabriel Menino é mais necessário. Nós temos aí a sequência que a Bonucci citou, né? A explicação do Cuca e a reação do Scarpa sobre não ter começado jogando. Você está numa batalha, você não pode entrar com todas as armas que você tem já para a batalha.
e durante essa batalha você ter que usar outras armas e não ter as armas para usar. Se nós tivéssemos começado com o Scarpa, será que a gente tinha ganho o jogo? Se a gente tivesse começado com o Menino, será que tinha ganho o jogo? Ou será que a utilização deles durante o segundo tempo, onde a gente entendeu que podiam eles fazer a diferença, foi melhor? Então, a gente usa as armas de acordo com o momento que a gente entende que tem que usar. E foi assim com o Scarpa. Eu falei para ele antes do jogo que ele ia ficar fora por uma estratégia nossa. E ele aceitou, entendeu bem e foi muito útil para nós na utilização dessa estratégia no momento que ele entrou. Eu vinha numa sequência muito grande, né, de jogos e ele conversou comigo que por uma estratégia e tal me deixaria no banco, mas foi de boa. O Igor vem jogando bem pra caramba, oportunidade merecida e o bom é que a gente fez o suficiente para sair com a vitória. Além do destaque para a menininha rodopiando atrás do Scarpa, eu não entendo nada de estratégia militar. Não é um tema sobre o qual me debruço. Mas eu nunca tinha ouvido essa ideia de que você, numa batalha, não entra com as suas principais armas logo de cara. Bota só na metade da batalha, né? Vamos enganar? Vamos jogar mal aqui o primeiro tempo, aí depois a gente... O adversário pensar que você está fraco, aí no segundo tempo você mostra realmente a sua força. Bom, comprei não. Mas, de novo, eu não entendo de estratégia militar. Você pode estar falando algo que é de amplo conhecimento aí de quem é desse ramo, né? E se a gente falava aqui que vencer só na quinta rodada não combina com o que a gente esperava do Atlético na temporada, está com os mesmos 5 pontos mesma campanha. em 5 rodadas, né? Separado apenas por 2 gols. Botafogo em 14º, Atlético em 16º, também não combina com o que a gente esperava do atual campeão brasileiro, né? É um time que começa a pressão sobre o Renato Paiva, né? Começa a aumentar por parte de torcedores, os dirigentes ainda dizem que não, que a questão é com os jogadores, mas é um trabalho que é muito curioso porque, na minha opinião, o melhor tempo do Botafogo do Renato Paiva foi o primeiro de todos, que foi o Palmeiras lá, na primeira rodada do campeonato, incluindo o Brasileiro e os jogos da Libertadores até agora. Não acho que o Botafogo tenha chegado perto do nível que mostrou naquele primeiro tempo contra o Palmeiras na primeira rodada. Ontem fez o primeiro tempo que eu achei razoável, o primeiro tempo do Botafogo ontem, com algumas jogadas construídas, passando muito pelo Arthur, ele dá um bom passe de letra para o Gregor, ele dá um domínio, ele chuta uma bola com perigo, um bom domínio depois de um lançamento do David Ricardo, mas aí ele se enrola e não consegue dominar um ótimo passe do Igor Jesus no pivô para ele, que ele saiu na cara do goleiro, mas ele adiantou demais a bola e o Everson saiu abafando. E aí no segundo tempo, o gol sai muito cedo, né? 2 minutos ali sai o gol, uma marcação muito falha ali. É o segundo gol de escanteio, o Renato Paiva falou ontem, um gol que não dá para tomar nesse nível. É um gol diferente, mas o gol que o Botafogo levou do Bragantino na outra derrota também não dá para tomar nesse nível. Outro gol de escanteio, o John entrando sozinho na área e cruzando para o Sacha na pequena área também fazer o gol. O Botafogo precisa ter mais atenção nesse tipo de lance e aí o segundo tempo foi muito pior do Botafogo, ainda mais depois da expulsão do David Ricardo, que é um erro individual do Gregory, um erro de passe que... E ele estava bem no jogo, o David estava bem no jogo. Vamos ouvir então o Renato Paiva, técnico do Botafogo. Eu não coloco jogadores porque custam 50 milhões. O David Ricardo jogou e não custou 50 milhões. O scouting do Botafogo é à prova de bala. Basta ver para trás. Ou só vemos o que se erra. Não podemos só ver o que se erra, né? É o que se acerta também. E acho que o scouting do Botafogo, o mesmo que trouxe o Juan, foi o mesmo que trouxe o Almada e o Luís Henrique, por exemplo, e o Júnior Santos e outros. É o scouting do Botafogo. É infalível? Não, mas eu também não conheço e fiz parte de um scouting do Benfica, que é um dos melhores do mundo e também não é infalível. Agora, Juan Cruz, já que vamos por homem a homem, Juan Cruz vem de uma realidade completamente diferente da Bulgária, precisou de tratar de coisas pessoais e esteve algum tempo sem treinar e, portanto, nós estamos a adaptá-lo a uma realidade que é o futebol brasileiro, como sabe muito bem que não é fácil. O Elias Manuel, exatamente a mesma situação, vem da MLS, de uma realidade completamente diferente, ainda não conseguiram dar essa resposta, o que não quer dizer que não vão dar. Nós temos que perceber, é o momento de colocar os jogadores quando sentirmos que eles estão preparados para dar essa resposta e nós entendemos que ainda não. Tentativa meio atrapalhada de defender o scout do Botafogo, né?
porque assim, com todo respeito, para indicar Luiz Henrique Almada, né? Eu indico. Não precisa, o departamento de scout do Botafogo fez ótimas indicações, mas não precisa de um departamento de scout, né, altamente competente para entender que esses jogadores são bons, né? Não seria por isso. É claro que ele quer defender o trabalho como um todo. E o Juan fica meio na roubada ali, né, na sequência de raciocínio. Na categoria erro, né? Porque e hoje os substitutos do Tiquinho, né? O reserva do Igor Jesus hoje são 3. Juan Cruz, Elias Manuel e Mastriani. Juntos os 3 não dá um Tiquinho, com todo respeito. Nenhum deles mostrou Falando nada. bem popularmente aqui, não junto. Assim, eu acho que é um grande trabalho sim, que o Botafogo faz, mas não quer dizer que seja imune a erros. Assim como alguns erros foram cometidos no ano passado. E o Juan foi caro desses 3, né? A diferença desses 3 aí. Eu sinceramente não entendi muito bem quando esse jogador foi contratado. Fala, rapaziada, pausando o vídeo aqui rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima, Live Pix do canal, você manda uma mensagem de texto ou de áudio lida por IA ou com a sua própria voz, escaneando o QR Code aqui em cima. E aqui embaixo tem o Instagram do canal e tem o novo canal, o canal reserva, né, o 2.0. Para caso esse aqui caia, você ter contato com a gente por esse outro canal. Ali em cima tem o Live Pix, ali em cima tem o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail para contato. Você quer mandar aí uma mensagem, proposta de parceria, merchan, jabá aqui pro canal, manda lá. Assim como é a parceira do canal, a Fresa Corretora de Seguros. Tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular, seguro viagem, né? Com o seguro viagem internacional da Fresa Corretora de Seguros, você tem cobertura global, 100% em português, 24 horas por dia, né? Para possíveis imprevistos com bagagem ou até imprevistos médicos. Você liga para lá e eles te atendem e te dão aí uma cobertura, um suporte para você poder relaxar enquanto tem alguém resolvendo o pepino para vocês, tá? Aqui embaixo tem um link para cotação. Se inscrevendo ou contratando um serviço por esse link aqui embaixo, você ajuda muito o canal, tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Você escolhe um membro do canal aí que te atenda e que seja cabe no seu bolso. R$3 por mês é bem baratinho, valor simbólico praticamente. Você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Então, bora continuar com o conteúdo que tem agora Sport TV pra vocês. Venê! Ah, não, tira isso aí que eu vou mudar o assunto. O que é pra falar? Hã? O que é? Chegou a minha hora, Venê. Minha vez. A gente sabe quem fez o gol ontem no domingo de Páscoa, Venê? Quem? Coelho. Cara, você não é meu amigo. Sério. O coelho da Páscoa lá no segundo pau. Você não é meu amigo. Sabe na hora... Sabe quem entregou esse chocolate? O John. Acabaram? Sabe na hora... Eu torci pro Botafogo. Mentirosos! Eu juro. 2, você e você. Eu não gosto. Sabe na hora da prova? Eu gosto do Botafogo. Sabe na hora da prova que vai chegar a tua hora que tu não estudou? Aí é prova que tem que falar lá na frente, aí a professora, prova Fernanda, oral. é sua vez. Aí você levanta assim, caramba, por que eu não estudei? Chegou a minha hora. Só ler cartolina? Botafogo foi derrotado, Atlético Mineiro, fora de casa. O Atlético não tava bem, negócio de, né, lá embaixo, ai meu Deus. E aí segue buscando melhorar o setor defensivo. E ofensivo também, hein? Calibrar esse pé, rodou. Jogando na Arena do Galo, o Botafogo começou assustando em chute de Gregory. Na resposta do Atlético, a bola passou por todo mundo e foi para fora. Na sequência, Coelho fez bela jogada e chutou para fora. O alvinegro seguia atacando. Arthur ganhou da defesa e chutou para uma defesaça de Everson. Rony cabeceou com perigo e John espalmou. Em uma das melhores chances do alvinegro, Savarino tabelou com Igor Jesus e deixou Arthur na cara do gol, mas Everson saiu para abafar. Só que o segundo tempo começou com uma ducha de água fria. Após cobrança de escanteio fechado, Coelho subiu para abrir o placar, 1-0 Galo. O lance gerou muita reclamação do time do Botafogo, que pediu falta de Lianco em Jair. Mas o gol foi confirmado após revisão do VAR. A situação do alvinegro ainda piorou quando David Ricardo derrubou o Hulk na entrada da área e foi expulso.
O Atlético ainda teve a chance do segundo com o Scarpa, mas John fez mais uma grande defesa. Final, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Te amo, John. Do fundo do meu coração, tá bom? Que eu tenho essa máxima lá, né? Passei anos amando Jefferson. Aí depois passei anos amando Gatito. E agora tem um novo amor, o Vene Casagrande. Eu tô bem. Digo, isso não é um problema pra mim. Já tem um tempo, aliás, de como que eu tenho achado parecido o Jefferson e o John, assim, na velocidade de reação e até no jeito, no comportamento, aquela coisa muito séria, muito fria. Enfim, I love you, John. Falando, deixa o John pra lá, já sabemos que ele é maravilhoso, perfeito. E o goleiro moderno, ainda joga com os pés, né? Vene Casagrande. O que está acontecendo com o meu Botafogo, Vene? Antes de mais nada, eu sou suspeito para falar do John, porque desde o Botafogo contratando o John, eu venho elogiando esse goleiro aqui. Eu sempre achei esse goleiro muito bom, inclusive você mencionou aí a versatilidade dele jogar com os pés. Hoje em dia isso é diferencial para os goleiros, pela forma como as equipes jogam, mas a gente não pode deixar de mencionar que de fato ele acabou dando mole ali no gol do Atlético Mineiro. Ele tomou a decisão errada, tentou adivinhar, entre aspas, quando viu já era tarde e o Coelho soube aproveitar muito bem. Sobre o Botafogo, Fernandinha, está acontecendo o que aconteceu com todos os clubes em início de temporada, e para o Botafogo é o início de uma temporada. O Renato Paiva comandou o sétimo jogo dele à frente do Botafogo. Ele ainda está fazendo experimentos, ainda está tentando botar as características dele na equipe do Botafogo. Óbvio, a gente vê muitos erros ainda, muito a melhorar, mas é com o tempo. Não adianta o torcedor ser ansioso, pedir pressa, sendo que é um trabalho que está apenas no início. E ele ainda tem jogadores para utilizar. Óbvio, repito, é bom o Botafogo lhe dar o sinal de alerta, porque quando acordar pode ser tarde demais, mas foi uma decisão que o John Textor tomou, ele sabia do risco, na temporada passada deu certo, mas nada quer dizer que essa temporada vai dar certo. Só que eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar. Por exemplo, o Matheus Martins, a gente vive elogiando aqui, que é um jogador importante. Só que a temporada dele até agora é muito fraca, ele precisa evoluir bastante. É um jogador que não consegue mostrar o potencial dele, que ele já mostrou em outrora. É um jogador parecido com o Luiz Araújo. Quando entra no segundo tempo, tende a render muito mais. E o Matheus Martins, ele precisa evoluir bastante. E agora é o Renato Paiva trabalhar, não tem jeito, é dar tempo ao tempo. Ele ainda comandou a equipe no seu 7º jogo. É muito cedo para o torcedor alvinegro cobrar algo ainda. É o que? Tem um tweet para mim. Lê para mim, Pedrosa, que eu não vou olhar. O que tá escrito? E eu achando que o coelho no início do programa era de Páscoa. Ai. Olha aqui, Pedrosa, o Botafogo, no início, no primeiro tempo, até tem um controle das ações, né? Mas controlar as ações hoje no futebol é a minha cavalaria. Tá aí, minha cavalaria, só tá se ajeitando. Você se acalma aí, ô DJ Careca. Tá com alguns pangarés. Olha aí, ó. Não, é só questão de ajuste. Ô, Lucas Pedrosa, tem um controle das ações, isso acontece em alguns minutos de partidas do Botafogo. Mas a gente vê que o terço final é o pecado. Eu vi ontem até o Igor, que mais uma vez fez uma bela partida. Eu acho que o Igor e o Gregory são dois caras que mesmo nessa temporada em que o Botafogo está se ajustando, está se encontrando, eles fazem bons jogos. O Gregory ontem comeu a bola. Contra o Red Bull já tinha sido assim. O Gregory está muito bem na temporada. O Lucas Pedrosa tem um controle das ações, mas peca no final e até na finalização. Eu acho que isso é uma máxima, um erro que tem acontecido. A gente tem que também tentar entender se os adversários estão muito poderosos, se os goleiros estão muito poderosos ou se a pontaria não tá boa. O Flamengo tem sofrido com isso, o Fluminense tem sofrido com isso. Cria, gera, faz ação, tem controle e na hora de botar a bola na rede, o Botafogo tá sofrendo com isso também na temporada, Pedrosa. Assim, o Atlético Mineiro é uma equipe que tá mal na temporada, posso falar isso, assim, apesar E fez um primeiro tempo ruim, né? Exato, é isso que eu tô falando. Tem ótimos jogadores de muita qualidade, mas não tem um conjunto forte. E o Botafogo pôde se aproveitar disso ali no primeiro tempo em vários momentos. Teve algumas oportunidades também de conseguir abrir o placar, mas o que definiu a partida, na minha visão, além da falha do John que acabou acontecendo, depois o John salvou uma do Scarpa também e conseguiu se redimir, foi a expulsão. E a expulsão não tem nem como colocar a culpa no David Ricardo, porque ele era o último homem, se ele não parasse, se não me engano, era o Hulk na jogada, o Hulk ia dentro do gol. A verdade é essa.
mas a expulsão acaba limitando o Botafogo em tentar buscar esse empate. A coisa é tão feia no Atlético Mineiro, que não vive uma grande temporada, que em vez de tentar fazer o segundo gol, o Atlético Mineiro ficou com medo de tomar o gol de empate e recuou a sua equipe. Então, assim, pontos sobre o Botafogo. Primeiro, pré-temporada jogada no lixo. Eu vou falar isso aqui todas as vezes que eu puder. Todas as vezes que eu puder, eu vou falar isso aqui. O Botafogo é uma equipe que está no seu mês de janeiro e em abril. Então, obviamente, vai cometer erros, vai oscilar. O técnico só vai entender quem são esses jogadores quando ele colocar dentro dos jogos. E a verdade é que o elenco do Botafogo, em relação a 2024, desceu de nível, principalmente no seu banco de reservas. A gente olha o Juan Cruz, o Mastriani, que são os jogadores contratados, não entrando no jogo que o Botafogo precisava vencer. Ah, tá perdendo de 1-0, tá com 1 a menos. Tá perdendo de 1, tá perdendo de 2, amigo. No Campeonato Brasileiro dá no mesmo. Essa que é a grande verdade. Ah, o saldo aqui, o saldo ali. Tomar 2 ali ou tentar fazer um empate colocando jogadores ofensivos seria até mais interessante. Mas eu acho que o Renato Paiva tem que melhorar muito um pouco essa organização. Isso depende também das questões individuais. Concordo com o Vene, que o Matheus Martins é um jogador que eu gosto. Mas tá muito mal e não é de hoje, não. Tem um tempo já que ele tá mal. Ah, fez um gol ali, acolá. Cara, isso não altera a análise. Ele tá mal dentro do jogo. Ele tem dificuldade. E isso, obviamente, também respinga no Botafogo, que ainda tem um Savarino tentando se encontrar, que às vezes tá na ponta direita, às vezes tá pelo meio. O Santi, que a contratação vai demorar a se adaptar, e foi aquilo que a gente falou. Nem todo mundo vai chegar e vai ser o Thiago Almada e o Luiz Henrique. Futebol precisa de adaptação e esse time está se adaptando. Então, assim, talvez o erro cometido no início dessa temporada, que foi jogar os 3 meses no lixo, quando eu digo isso, não é só abandonar o Campeonato Carioca, não. É demorar para encontrar um técnico, é demorar para formatar a equipe, é demorar para ter um treinador que pudesse realmente olhar quem são essas peças. Esse erro vai respingar na temporada inteira do Botafogo. Isso não quer dizer que o Botafogo vai fazer uma temporada horrorosa, mas talvez não faça uma temporada de disputa por títulos, que era o que a gente esperava depois de tudo que aconteceu de bom em 2024. Dois pontos sobre o Renato Paiva que eu esqueci de mencionar. Primeiro, vamos escutar ele, você fala? Tá, Pode ser, Vene? Ele falou da importância de melhorar a defesa na volta. O Vene tem 2 pontos sobre o treinador. Cadê? A equipa demonstrou uma grande personalidade, esteve muito bem no jogo, muitíssimo bem no jogo na primeira parte. O Atlético Mineiro, numa ou noutra bola parada, criou ali situações de mais ou menos perigo, defesas não muito difíceis do Johnny. Também é mérito, obviamente, para a bola parada do adversário, como é normal, mas temos que a defender melhor. Fala, Vene, você falou que tem 2 pontos sobre Renato Paiva? Vamos lá, ele estava a todo momento variando o esquema dele. Uma hora ele começava com o Patrick de Paula titular, outra hora não, 2 volantes. Pelo visto, parece que ele já tomou essa decisão, porque novamente ele começou com 2 volantes, deixando o Patrick de Paula no banco de reserva, o que eu acho correto. Outra decisão dele, na lateral esquerda, ele novamente começa com o Cuiabano, deixando o Alex Telles no banco. Não sei por que ele fez isso, mas foi após a falha do Alex Telles naquele gol contra o Red Bull Bragantino. Então, eu gostaria de ouvir do Renato Paiva, confesso que eu não vi se ele explicou isso, por que ele vem deixando o Alex Telles no banco de reserva. E eu não estou aqui defendendo a permanência do Alex Telles, não. Só acho o seguinte, se ele tomou essa decisão por conta dessa falha no gol sofrido contra o Red Bull Bragantino, eu acho errado. Porque, teoricamente, você deixar um jogador no banco de reserva por conta de uma falha de marcação é errado. Agora, se for pelo estilo de jogo, aí a gente pode até debater aqui. Mas, até o momento, eu não colocaria o Alex Telles no banco de reserva, mesmo com o Cuiabano fazendo boas partidas. E novamente vou citar como o banco do Botafogo piorou, gente. No Mas ano passado o exemplo que você deu, Matheus Martins ser titular, pra mim já mostra como o elenco do Botafogo diminuiu. Exato. É por questões clínicas, agora não tem opção do Santi, né? Mas mesmo assim, então, vai diminuindo mas quando o Santi estava à disposição, né? O Matheus Martins era titular também. O banco do Botafogo ano passado era Tiquinho Soares, Júnior Santos, Tietê, Júnior Santos, Eduardo, Oscar Romero, Eduardo, o Danilo Barbosa não era titular absoluto, ou seja, também ficava como opção. O Cuiabano era banco, o Matheus Ponte ainda é banco. Mas olha só, eu dei aqui 8 opções para você fazer 5 substituições no segundo tempo, sendo que no seu time titular tinha o Luiz Henrique e o Thiago Almada. Então, cara, o Botafogo perdeu qualidade. Esse elenco perdeu qualidade. É verdade. E não só perdeu o treinador, que era muito bom, que era o Arthur Jorge, mas em nível de elenco, o Botafogo, que era um elenco de primeira prateleira, que era o melhor elenco do Brasil naquele momento, que a gente elogiou à torta e à direita aqui, como o Botafogo tinha várias e várias peças de reposição, hoje esse elenco piorou. Então, assim, dá pra cobrar do técnico? É claro que dá, mais organização. Mas tem que cobrar da diretoria também. Você viu que eu falei pouco hoje? Inclusive no setor defensivo, cara. Se você for para analisar, também caiu de rendimento. Não, eu acho que o defensivo melhorou. Até melhorou. Não, a dupla de melhorou, gente. É porque claro que melhorou, não tinha machucado, né? E o Barbosa não jogou ontem e ele não tinha, ele tinha o Segovão no início da temporada e depois ele não tinha nem zagueiro era o Lucas Halter.
Não, Vene, Jair melhorou, é bom jogador, certeza. E o David Ricardo ontem E foi as uma fatalidade. pontas, assim, defensivamente falando, as pontas são iguais. O Marçal verdade, continua, o Alex porque o Telles e o Bastos, ele faz Cuiabá. muita O falta. lado direito é Ponte Mateu e o Vitinho. Então, isso não muda. A gente tinha o cobra da bola lá que foi embora, que eu não vou falar o nome dele. Entendi. Damian, que era um ótimo lateral direito. Aliás, um dos melhores que eu já vi com o meu fogão. Mas tão foi-se pedindo já. embora. Ai, meu Deus, peraí, gente, que eu vou falar. E aí, não, eu não sou a defensivamente, favor disso, não. os zagueiros, eles realmente melhoraram. E, aliás, vamos fazer um destaque aqui que eu queria fazer. O menino David Ricardo fazia uma bela partida falei isso até ele ser expulso. E Que não você foi culpa falou, dele. Não ele foi tinha culpa ou dele. aquilo ou não fazer. Então, assim, o Hulk ia parar dentro do gol. Então, o menino fez uma bela partida, começou como titular, fez um lançamento bonito, defensivamente muito capaz, assim, com muita personalidade. Destacar aí o menino David Ricardo, que fez seu sabe jogo qual é? titular ontem. Eu entendo o Vamos torcedor embora pro alvinegro Flu. cobrar muito, porque se a gente for olhar investimento do Botafogo, gente, o Botafogo investiu muita 500 grana. milhões, gente. E 500 milhões de reais, gente. Não manteve o nível, o time não manteve o nível. Então, o torcedor alvinegro, eu não tô aqui tirando a razão do torcedor alvinegro, não. O torcedor alvinegro tem que cobrar. Só que também tem que botar na balança o seguinte, é um trabalho que ainda está no início. Então tem que ter paciência, não tem jeito. E você está falando isso aqui há algum tempo, né, Vene Casagrande? E o que a gente entende do John é aquele cara que gosta, porque ele tem esse olhar importado de fazer a manutenção de treinadores. Pedrosa trouxe aqui, isso é a coisa mais nociva no futebol. Então eu não estou falando que o Renato Paiva é o melhor treinador ou não é. Estou falando que o que a gente entende, que a gente percebe pelo que a gente já conheceu de John Textor nos últimos anos, é que ele não vai ser um cara que vai sair demitindo, ele vai ter paciência com o treinador. E eu acho que essa questão da cobrança, o torcedor tem sempre que cobrar sim, porque o dia que o torcedor não cobrar mais, perdemos a paixão do futebol, né? Vamos falar do Fogudo aqui na Transamérica, projetando, é claro, o jogo de quarta-feira. Teremos na quarta Botafogo e Estudiantes em La Plata. Na verdade, Estudiantes e Botafogo. O jogo vai ser na quarta-feira. É claro que você vai curtir na Transamérica, Libertadores da América. Situação do Botafogo no grupo, já falar um pouquinho mais, mas duas questões do time que vai a campo. Botafogo que encaminhando para a Argentina tem duas mudanças possíveis, porque o Barbosa segue sendo dúvida, né? Um desconforto muscular geral aí do Alexander Barbosa. Então é dúvida para quarta-feira se ele ainda estiver sentindo dores musculares e aí pelo corpo inteiro, né? O pessoal tá até preocupado aí, que parte do corpo e tal, tem muita massa ali, né? Então, se ele tiver um pouco de dor muscular, já pode ser um problema. Então, o Barbosa é dúvida para quarta-feira e aí manteria o David Ricardo. Já faz a pergunta de novo, né? É confiável David Ricardo para ser mantido na zaga do Botafogo? É uma pergunta, é interrogação. Pelo Botafogo, o Barbosa já tem 69 jogos, 1 gol e 1 assistência, ou seja, uma regularidade absurda, né? Somando o ano passado e esse, o Alexander Barbosa, o argentino / uruguaio aí do Botafogo. Lembrando que para quarta-feira o Igor Jesus volta, o Igor Jesus que não jogou contra o Carabobo porque pagou punição por cartão vermelho, tinha sido expulso, tomou o vermelho na estreia, a segunda rodada pagou, mas já está de volta nessa terceira rodada, o Igor Jesus à disposição. A gente falou na abertura do programa, eu vou puxar a tabela direitinho aqui da Libertadores para falar da situação do grupo do Botafogo. Porque a Laú ganhou o jogo dela do Estudiantes, um jogo em que a gente não imaginava que a Laú fosse vencer, né? A Universidade de Chile, Laú, tem 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. E pega o Carabobo agora, ou seja, provavelmente vai a 9. O jogo é amanhã, 7 da noite. O Botafogo vai entrar em campo em na Laú quarta-feira. ou em Carabobo? É em Carabobo o jogo, no Misael Delgado. Vamos falar a verdade, se a Universidade vencer esse jogo, tá classificada. 9 pontos. Vai a 9 pontos, vai vencer o Carabobo de novo em casa, vai a 12, com 12 tá dentro. Exatamente. Então temos Universidade de Chile, Laú com 6, o Estudiantes com 3, Botafogo também 3, Carabobo 0. Ou seja, ainda não é um play-in, né, para decidir aí o classificado diretamente por esse jogo, mas é um duelo muito pesado pro Botafogo na quarta-feira, lá em La Plata. Lembrando que depois, né, já no retorno aí do grupo, Botafogo fora de casa pega o Carabobo no dia 6, enquanto Laú recebe o Estudiantes. E aí, o Botafogo tem uma sequência de novo, contra o Estudiantes em casa e contra o Laú em casa. Então, não é que tudo esteja perdido. Só que vencer amanhã e vencer o Carabobo depois, mesmo sendo fora de casa, vai ser fundamental para o Botafogo encaminhar ou conquistar essa classificação. E o Botafogo não venceu o Carabobo fora de casa, dificilmente se classifica. Pois é. É uma vitória que se tornou uma obrigação, né? Então, assim, vencendo na quarta
Porque são 2 jogos seguidos fora, né? Mas vencendo na quarta e vencendo o Carabobo, encaminha muito bem, tendo 2 jogos pesados em casa contra Estudiantes e Laú. O Carabobo é o fiel da balança. Quem perder ponto pro Carabobo, provavelmente vai ser eliminado. Se todo mundo vencer o Carabobo, todo mundo tem 6 pontos. Aí a gente parte desse princípio. 3 pontos para Botafogo, para a Universidade de Chile e para Estudiantes. E aí eles definem entre si nos confrontos diretos quem vai ser eliminado e quem vai se classificar. Agora, se alguém perder ponto pro Carabobo, vai ser muito difícil se classificar. Então o Botafogo chega assim para quarta-feira, lembrando que amanhã ainda tem a última atividade que vai fechar essa preparação. Igor Jesus voltando, Barbosa ainda sendo dúvida. E aí, Vitor Costa, de novo, né? É um jogo que é, assim, de vital importância, já sendo na terceira rodada. É importante não perder, tá? Acho que o fundamental é não perder, porque a derrota seria realmente muito prejudicial. Se o Botafogo empatar, ele traz a decisão aqui pro Rio de Janeiro, ele pode passar em segundo, se acontecer da Universidade de Chile vencer as 2 partidas. Se o Botafogo perder o jogo, ele vai ficar a uma distância de 3 pontos do Estudiantes e talvez de 6 pontos da Universidade de Chile. Então, o confronto direto contra a Universidade de Chile já não resolveria mais. E o confronto direto contra o Estudiantes faria a definição ir para o saldo. E aí, obviamente, depois dos jogos entre Estudiantes e Universidade Católica e o Botafogo contra a própria Universidade Católica, não, do Chile, né? Isso. E o Botafogo contra a própria Universidade de Chile nas últimas rodadas definiria as posições. Botafogo voltando dessa primeira fase com 4 pontos, tendo 2 jogos fora de casa, eu acho que tem tudo para se classificar, né? Era só fazer o dever de casa no retorno e ganhar esse jogo do Carabobo, que é quase como obrigação, aí o Botafogo se classificaria com chances até de passar em primeiro. Perdendo, você perde no anímico e perde na tabela, uma competição que é tiro curto. Ó, o Bibi Leite, ou a Bibi Leite, falou o seguinte: fora de casa, tem que entrar lambendo o Carabobo? Tem que vencer o jogo. Tem que entrar lambendo? Não tem que lamber nada. Não, não tem, né? Não, tem que ganhar o jogo. Vamos pro zap, 99557-1013, 99557-1013. Fala aí, Brenoca, Vitoca, Jorjota. Aqui é o Margareto, de Caxias. Não é possível. Não Queria falar pra vocês aí que, aproveitando aí o gancho do Jorginho, é triste imaginar, né, que times com tanto dinheiro vão ser eliminados na primeira fase da Libertadores. Entendam como quiser. E aí, Jorge? Entendi. Quantos times hoje no Rio de Janeiro têm dinheiro? Muito dinheiro. Flamengo e Botafogo. Isso. É triste imaginar esses 2 clubes sendo eliminados agora. Muito triste. Vou te falar que o Flamengo perdeu um jogo em casa e o colocou numa situação periclitante na Libertadores. Vai precisar pontuar fora. Esse jogo contra o Central Córdoba foi brincadeira, cara. E tem altitude, né? O grupo do Flamengo é mais difícil, em tese, que o grupo do Botafogo. Esse jogo contra o Vasco também não me deixou animado, não. Assim, não é o Flamengo que tá todo mundo falando, o treinador que tava todo mundo falando, ia amassar o Vasco, não sei o quê, ia lamber o Vasco. Lambeu nada. Ficou com a língua seca. Exatamente. O Marcelo Reis. Breno, tem previsão pra volta do Bastos? O Bastos, no início do mês, chegaram a cogitar até uma cirurgia no joelho dele, que depois foi descartada, então ele tá só na fisioterapia. Por que botaram o cara pra jogar contra o Nova Iguaçu, cara? Cara, e a gente falou isso naquele... Vitor, a gente falou isso aqui antes e durante o jogo. E depois também. Então, assim, desde lá... aceitar esse planejamento, cara. Desde lá, o joelho do Bastos tá em tratamento, ele tá em fisioterapia. Eu tinha visto no portal GE que eles tinham associado a fontes ligadas ao jogador que só volta no Mundial. Sim. Então, assim, vai voltar sem ritmo de jogo. Mas, assim, a defesa não foi um problema contra o Galo, não, tá? A defesa, digo, individualmente falando, o Jair fez um bom jogo e o David Ricardo fez um bom jogo. Foi expulso. Cara, a expulsão do David Ricardo é 100% culpa do Gregory, que erra um passe que não deveria ter errado naquela altura do jogo. Eu acho que se o Barbosa não jogar, o David Ricardo tem condição sim de suprir a ausência. Vamos falar pessoal, do Fogudo então aqui na Transamérica, projetando, claro, o jogo de quarta-feira. Teremos na quarta Botafogo e Estudiantes em La Plata. Na verdade, Estudiantes e Botafogo. O jogo vai ser na quarta-feira, é claro que você vai curtir na Transamérica, Libertadores da América. Um classificado Passando do Botafogo no grupo, quer falar um pouquinho mais? Mas 2 questões do time vença o Botafogo, que vai a campo. O que não é nem um pouco difícil.
encaminhando para a Argentina. Tem duas que mudanças é um pouco difícil. Possíveis, porque o Botafogo Barbosa vai ficar virtualmente segue eliminado. sendo dúvida, né? é um desconforto muscular geral aí do Alexander Barbosa. Os 3 jogos. Então é dúvida para quarta-feira se ele tiver sentido dores musculares. E aí pelo corpo inteiro, né? O pessoal tá até preocupado aí. De cara, corpo e tal, ganhar do Carabobo ali, em né? Carabobo, então, de cara. Se tiver um pouco de dor muscular, já pode ser um problema. Então o Barbosa é dúvida para quarta-feira. Ganhando ainda fica bem difícil. Já faço a pergunta de novo, né? Ainda teria aí que ganhar os 2 jogos de casa contra Estudiantes e Laú. Pelo Botafogo, o Barbosa já tem 69 podem jogos, vir tranquilamente e uma assistência, ou seja, uma regularidade absurda. Fechadinhos, somando o ano passado esse, o Alexander Barbosa, o argentino barra uruguaio aí do Botafogo. É complicado. E aí, com relação ao Brasileirão, o Igor Jesus, que não jogou contra o Carabobo, Flamengo e porque Palmeiras pagou punição por cartão vermelho, tinha sido expulso, tomou vermelho na estreia, a segunda rodada pagou, mas pontos, já está de volta nessa terceira rodada, o Igor Jesus à disposição. A gente tá vendo aí falou na abertura do programa, vou puxar a tabela direitinho aqui da Libertadores, pra falar da situação vamos pegar o Fluminense que tá nessa embalo todo aí. O jogo dela, do Estudiantes, um jogo em que a gente não imaginava que ela não fosse vencer, né? A Universidade de Chile, Laú, tem 6 pontos, 2 vitórias e 2 jogos. Pega o Carabobo agora, ou seja, provavelmente vai a 9. O jogo é amanhã, 7 da noite. O Botafogo vai entrar em Laú ou em Carabobo? Em Carabobo, o jogo no Misael Delgado. Vamos falar a verdade, se a Universidade vencer esse jogo, tá classificada. 9 pontos. Vai a 9 pontos, vai vencer o Carabobo de novo em casa, vai a 12, com 12 tá dentro. Exatamente. Então temos Universidade de Chile, Laú com 6, o Estudiantes com 3, Botafogo também 3, Carabobo 0. Ou seja, ainda mais não é um play-in, né, para decidir aí o classificado diretamente por esse jogo, mas é um duelo muito pesado do Botafogo na quarta-feira, lá em La Plata. Não pense que vai ter tempo pra treinar pro Mundial, já no retorno aí do grupo, rodada, se não me engano, fora de casa pega o Carabobo, 10 no dia ou 11 6, de junho, enquanto o Laú recebe o Estudiantes. E aí, o Botafogo tem uma sequência de novo, se adiarem, contra o beleza, Estudiantes em casa e contra o Laú em casa. É padrão Mundial no passado. Então, não é que tudo esteja perdido. Só que vencer amanhã e vencer o Carabobo depois, mesmo sendo fora de casa, a última rodada vai ser fundamental para o Botafogo encaminhar ou conquistar essa classificação. E o Botafogo não venceu o Carabobo fora de casa, dificilmente se classifica. 3-4 dias depois, é uma vitória que se tornou uma obrigação, né? Então, assim, vencendo na quarta. Então, amigão. Porque são 2 jogos seguidos fora, né? Mas vencendo na quarta e vencendo o Carabobo, porque caminha muito bem, tendo 2 jogos pesados em casa contra Estudiantes e Laú. Eu não sou um cara que pede demissão de técnico antes da hora, não. 5, 6 jogos de treinamento, não. Se todo mundo venceu o Carabobo, todo mundo tem 6 pontos. A gente parte desse princípio. Tudo. 3 pontos para o Botafogo, eu já falei para a isso Universidade de Chile e para Estudiantes. E aí eles definem entre si nos confrontos diretos quem vai ser eliminado e quem vai se classificar. Agora, se alguém perder ponto para o Carabobo, vai ser muito difícil se classificar. Então o Botafogo chega assim para quarta-feira, lembrando que amanhã ainda tem a última atividade que vai fechar essa preparação. Barbosa, Igor Jesus voltando, Barbosa ainda sendo dúvida. Barbosa está machucado, não deve jogar contra o Estudiantes. Sim, de vital então importância, nós temos aí já sendo Bastos fora, é importante não perder, tá? Fora, acho que o fundamental é não perder. E porque contra a derrota seria caso o Barbosa não volte, ele traz a decisão aqui para o Rio de Janeiro e pode passar em segundo se acontecer da Universidade de Chile vencer as 2 partidas. O Ricardo, que foi expulso se o Botafogo perder o jogo, fora ele vai também. ficar a uma distância. Nós teremos o Jair 3 pontos do Estudiantes e, logicamente, talvez pode de colocar 6 pontos da Universidade de Chile. Jogando improvisado de volante. O confronto direto contra a Universidade de Chile já não resolveria mais. E o confronto direto contra o Estudiantes faria a definição ir para o saldo. E aí, obviamente, depois dos jogos entre Estudiantes e Universidade Católica e o Botafogo contra a própria Universidade Católica, não, do Chile, né? E aí o Botafogo contra a própria Universidade de Chile nas últimas rodadas definiria as posições. Botafogo voltando dessa primeira fase com 4 pontos, tendo 2 jogos fora de casa, eu acho que tem tudo para se classificar, né? Era só fazer o dever de casa no retorno e ganhar esse jogo do Carabobo, que é quase que uma obrigação, aí o Botafogo se classificaria com chances até de passar em primeiro. Perdendo, você perde no anímico e perde na tabela, uma competição que é muito Ó, o Bibi Leite, ou a Bibi Leite, falou o seguinte: fora de casa, tem que entrar lambendo o Carabobo? Tem que vencer o jogo. Tem que entrar lambendo? Não tem que lamber nada. Não tem, né? Não, tem que ganhar o jogo. Vamos pro zap, 99557-1013, 99557-1013. A Feza Corretora de Seguros. Fala aí, Brenoca, Vitória, Jorjota. Aqui é o Margareto, de Caxias. Não é possível. Não, queria falar pra vocês aí, que, aproveitando aí o gancho do Jorginho, é triste imaginar, né, que times
lá no com tanto Orlando, dinheiro, em Miami, etc. vão ser eliminados na primeira fase da Libertadores. Aqui tem o seguro viagem Entendam como internacional da Fresa Corretora de Seguros. E aí, eles Jorge? dão cobertura 24 horas por dia. Quantos times hoje no Rio de Janeiro tem dinheiro? Tipo de imprevisto com muito bagagem, dinheiro. imprevisto Flamengo médico, e Botafogo. Você liga pra lá. É triste imaginar esses dois clubes sendo eliminados agora. Ó, vou te falar que o Flamengo perdeu um jogo em casa e colocou numa situação periclitante na Libertadores. Vai precisar pontuar fora. O jogo contra o Central Córdoba foi brincadeira. E tem altitude, né? O grupo do Flamengo é mais difícil em tese que o grupo do Botafogo. Esse jogo contra o Vasco também não me deixou animado, não. Assim, não é o Flamengo que tá todo mundo falando, o treinador que tava todo mundo falando, ia amassar o Vasco, não sei o quê, ia lamber